dia, graça e paz aos seus corações, amém? Em nome de Jesus, da parte de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ai, do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Nosso Redentor, do Espírito Santo, o nosso amado Deus, companheiro de todas as horas, de todos os momentos, o enviado do Pai para estar conosco, para nos auxiliar em tudo que nós precisamos aqui, vivendo neste mundo, amém? Hoje vamos falar sobre o capítulo 5 de Gálatas, onde o apóstolo fala sobre a liberdade em Cristo e a vida pelo Espírito, amém? Paulo, ele mostra como o milagre da justificação pela fé traz liberdades para você e para mim e traz frutos para as nossas vidas, né? Ele fala sobre a liberdade no Filho, em Jesus. Amém? Do capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. Ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso já é começando o capítulo 5, versículo 1. Ele fala assim: portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, ele fala que Jesus, essa liberdade em Jesus, nos protege contra todo o legalismo. E ele fala aqui que a obra de Cristo nos libertou da escravidão da lei. E ela nos libertará um dia também da escravidão do nosso corpo carnal, verso 5, do capítulo 5, irmãos. Ele fala assim, que eu quero ler para vocês. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Isso é tremendo. E ele fala que também, aqui para nós, Paulo nos alerta contra o uso da liberdade para ceder à nossa natureza pecaminosa, a proteção contra toda a libertinagem, né? E ele fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, ele descreve, né, essa batalha terrível que é travada no nosso interior, no interior do crente em Cristo Jesus, né? Ele fala sobre os contendores, ele fala sobre a natureza maligna, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o conselho, andai pelo Espírito, ele fala, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Ele fala sobre nós como os filhos, né? O fruto da carne, ele fala que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, né? Partidos, invejas, bebedices, orgias e muitos outros que ele não cita aqui, mas que nós sabemos que tudo procede da nossa carne, são fruto da carne. Aí ele fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é muito claro a palavra de Deus, né? Paulo, ele diz para nós aqui que nós devemos viver pelo Espírito e que fazendo esta escolha de vivermos pelo Espírito, nós não vamos mais satisfazer os desejos da nossa carne, que está sempre, amados, nos tentando. No versículo 16 do capítulo 5, Paulo fala isso para nós. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí ele diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Aí ele fala assim para nós, olha, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E nós temos que observar aquilo que a palavra de Deus nos fala.
muitas vezes, amados, nós queremos sempre, realmente, nós queremos agradar a Deus, né? Nós estamos dispostos a fazer as coisas do jeito de Deus, independente de quanto seja difícil, né? Então, quando nós lemos essas passagens aqui do livro de Gálatas, isso nos faz lembrar que ainda que o nosso mau comportamento, né, muitas vezes, deve ser confrontado com a palavra de Deus, mas que seja de um jeito amoroso, né? Mas muitas vezes nós precisamos, além de carregar os nossos fardos pesados, também, muitas vezes carregamos os fardos de outros, né? E nós devemos ser humildes, permitir que nós não nos irritemos, nós não condenemos, nós não critiquemos os erros dos outros, né? Então, à medida que você e eu andarmos em amor, à medida que nós orarmos pelas pessoas, uns pelos outros, Deus vai intervir e vai tratar conosco e com eles. Então, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Se você e eu plantarmos misericórdia, colheremos misericórdia quando nós precisarmos dela. E muitas vezes é difícil, irmãos, para nós todos, sem exceção, suportar, como diz a Bíblia, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. É difícil, muitas vezes, nós suportarmos as fraquezas dos outros. Mas a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos capacita a fazer a vontade de Deus, através do Espírito Santo que mora em você e que mora em mim. Quantas vezes, né, nós não somos tentados a sermos orgulhosos, mas vamos estudar e meditar na palavra de Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que através de você e através de mim, nós possamos fazer, não por meio da nossa própria vontade, por força, não. Vamos sempre nos lembrar que quando nós somos orgulhosos, nós pecamos. E muitas vezes o orgulho é que quebra, sabe? Todos os nossos relacionamentos, muitas vezes, na maioria das vezes. E o orgulho, muitas vezes, faz com que você e eu não admitimos os nossos erros, né? E muitas vezes a gente quer falar mais do que ouvir. E o orgulho não permite que você faça paz com as pessoas. E o orgulho foi o pecado de Lúcifer. Ele disse que se elevaria, e essa foi a palavra de Lúcifer que a gente lê na Bíblia, e que se elevaria e elevaria o seu trono acima do trono de Deus. Misericórdia, né, meus irmãos? Claro, bem claro e naturalmente, Lúcifer nunca foi igual a Deus. Mas em nome de Jesus, vamos guardar a palavra no nosso coração. Versículo 13 e 14 que eu quero ler para vocês. Paulo fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aí ele diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Amados, nós vemos aqui dentro desse texto, desses versículos, que existe uma tremenda liberdade para você e para mim, e nós pertencemos a Deus. Eu faço uma pergunta a vocês: o que ela significa para você? Medite nisso. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina de uma forma pacífica, amorosa. E Ele manda que nós sirvamos, né?
uns aos outros em amor. Agradeça a Deus por libertar você e a mim. Vamos agradecer a Deus que nos libertou de todo o cativeiro do pecado. Creia nisso e peça ao Espírito Santo que o ajude a experimentar ainda muito mais a alegria de vocês servir uns aos outros. Quando nós servimos na casa de Deus, irmãos, nós estamos servindo a igreja, o povo de Deus, uns aos outros. E eu quero deixar esse conselho aqui para vocês, conforme está escrito aqui na palavra de Deus, né? Conforme eu li para vocês. Guarde no seu coração essa palavra. Medite nela. Pense e repense, medite. Leia o capítulo 5. O capítulo 5 é tão curtinho, irmãos. Sabe quantos versículos o capítulo 5 tem? Eu vou dizer aqui para vocês, que eu estou com a minha Bíblia aberta. Tem 25 versículos. 25 versículos tem o capítulo 5. Então, vamos aplicar a palavra de Deus no nosso viver diário, no nosso dia a dia. E guarde o seu coração de toda contaminação, principalmente, amados, com o orgulho que nos faz pecar contra Deus. Lembre-se que esse sentimento foi o pecado de Lúcifer. E ele induz as pessoas a praticar o mesmo pecado. Guarde teu coração. E lembre-se que você é livre em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui nos aconselha a vivermos pelo Espírito. Porque quando você e eu vivemos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Amém? Guarde teu coração em Cristo e medite sobre esse amor de Deus. Nós temos que ser motivados pelo amor, que é o fruto, né? Que é o segundo fruto. Não é fácil. E Deus quer que você e eu amemos uns aos outros, a despeito de. Louvado seja Deus por isso, né? Quando nós somos cristãos, amados, nós sabemos o que Deus tem reservado para nós. E abra-se para receber dele. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse poder que precisamos para desenvolver o fruto do Espírito e viver, sabe, o tipo de vida que Deus almeja para nós. Ele quer dar para você e para mim o melhor. E nós podemos cultivar esse fruto. Nós devemos nos concentrar no amor, que é o primeiro da lista dos 9 frutos que eu quero deixar aqui para vocês. E o último é o domínio próprio. E o amor e o domínio próprio são como colunas que vão sustentar os demais frutos nos seus lugares. Então, em nome de Jesus, se concentre em desenvolver esse amor. Procure não ficar impaciente com as pessoas. Ame-as como elas são, porque eu e você também queremos ser amados como somos, na verdade. Então, vamos praticar nosso primeiro amor. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia.